Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei que horas que vocês estão vendo a minha cara, mas enfim, boa jornada. Pessoal, vim aqui rapidinho para vocês para corrigir uma coisa que eu falei na aula, porque eu dei uma pisada na bola. Tava falando para vocês sobre uma função que envolvia um cosseno e eu falei tudo corretamente sobre o seno. Mas não fiquem desesperados, só tem uma coisa que faz diferença, que é a tal da fase, que eu falei pra vocês que pode ser meio confuso. O resto é tudo de boa, tudo igual. Mas mesmo assim eu vou dar uma revisada porque, sei lá, às vezes vocês podem ter ficado com sono, perder uma parte, então eu vou revisar e refazer aquele exemplo que a gente fez na sala de aula, beleza? Vem comigo então. Primeira coisa que eu quero mostrar é essa animaçãozinha interativa. Eu vou deixar o link lá no Moodle para vocês, do site GeoGebra. E aqui vocês podem entender um pouco melhor o que são essas grandezas na função cosseno. Então aqui embaixo a gente tem a forma da função. A gente tem a amplitude vezes o cosseno de alguma coisa vezes o nosso parâmetro, menos a tal da fase, mais uma constante qualquer. Então aqui a gente pode mexer nesses parâmetros. O A, ele mexe na amplitude, então esse número que fica multiplicando a função seno mexe na amplitude. Já dando um spoiler de uma coisa que a gente vai ver lá na frente, numa onda sonora isso aqui é o volume, né? Se você aumenta o volume do seu aparelho de som, é isso aqui que você está fazendo. Belezinha? Então essa é a amplitude. O B, aqui da nossa função, é a frequência. Quanto mais a gente aumenta a frequência, isso aqui que acontece. Ó. O período diminui, a frequência aumenta. No caso do som, isso aqui está relacionado ao som ser agudo ou grave. Quanto mais grave o som, menor a frequência. Quanto mais agudo, maior a frequência. Então esse é o ômega que a gente usou lá na nossa formulazinha. Beleza? Aqui está B, mas é o ômega. O C é a fase. E aqui que está. Para vocês entenderem o que é essa tal de fase, e por que dá essa confusão com seno e cosseno, pensa no seguinte, a fase é somente uma medida do deslocamento da onda para a direita ou para a esquerda. Então olha só o que acontece se eu mexo na fase. Deixa eu tirar esse pop-up daqui. Vem para cá, bicho feio. Né? Aqui embaixo. Olha o que acontece. Quando eu mexo na fase, eu não estou mudando as características essenciais da onda, como a amplitude ou a frequência. Eu só estou deslocando. E é por isso que eu falei que fisicamente essa fase inicial da onda, quando a gente só está trabalhando com uma onda, não faz muita diferença, porque a gente sempre pode deslocar para onde a gente quiser e a onda continua a mesma. Isso aqui só vai fazer diferença quando a gente estiver trabalhando com mais de uma onda ao mesmo tempo, porque a fase relativa entre duas ondas pode causar interferências construtivas e destrutivas, e é aí que vai fazer alguma diferença. Mas, no nosso caso, né, a fase inicial ela não é tão importante. Mas, quando eu expliquei para vocês sobre a fase, eu acabei explicando como se fosse uma função seno. A função seno, se vocês perceberem bem aqui, ela é muito parecida com a função cosseno, ela só é uma função cosseno deslocada. Então, por isso que pode causar confusão. Mas eu vou explicar certinho agora. Só por curiosidade, tem um outro parâmetro que a gente poderia colocar aqui, né, adicionar uma constante. A única coisa que faz essa constante é jogar para cima ou para baixo a nossa função. Né? Então, no nosso caso, também isso aí não tem nenhum significado físico. Belezinha? Vamos voltar lá então para o que a gente fez e agora fazer do jeito certo. Então, tem aqui né, o nosso movimento harmônico simples, representado como um movimento circular no espaço de fase e tal, aquela abstração matemática. E a associação que a gente precisa fazer para saber a fase é essa daqui. Ó. Se a nossa partícula, a nossa massa, começa do ponto máximo da amplitude e começa descendo, isso quer dizer que a fase inicial é 0 ou 2π. Se a nossa partícula começa no centro da trajetória, né, no ponto de equilíbrio, e está caindo em módulo, né, diminuindo de tamanho, indo para baixo, isso significa que a fase é π sobre 2 radianos. Se a nossa partícula começa
no ponto mínimo da trajetória e está crescendo a amplitude, isso quer dizer que a nossa fase é π radianos. E por fim, se a gente começa do ponto de equilíbrio e o valor da função está crescendo, quer dizer que a fase inicial é 3π sobre 2 radianos. É isso que está na figura de cima, é isso que está na figura de baixo. Agora sim, tudo correto, a gente está falando da função cosseno. Beleza? Então vamos refazer o exercício, o exemplo que a gente tinha feito em sala de aula. A única coisa que vai mudar é essa fase, mas para relembrar, né, a nossa função de posição é sempre a amplitude vezes o cosseno da frequência vezes o tempo, mais a fase inicial. A velocidade é menos a amplitude vezes a frequência vezes o seno ômega-t mais φ. E a aceleração é menos a ômega quadrado cosseno de ômega-t mais φ. Então a gente precisa descobrir o φ, né, a fase, a frequência e a amplitude. A fase já é simples, né, porque a gente acabou de ver aqui que se começa do ponto de equilíbrio e está crescendo, então a fase, evidentemente, é 3π sobre 2. Então, que a fase é 3π sobre 2 radianos. A amplitude, a gente viu que é esse tamanho aqui. E esse tamanho aqui é 4 metros. Então, a amplitude é 4 metros. Falta a frequência, que a gente não consegue medir diretamente. Só que o que a gente consegue fazer? A gente consegue ver o período. O período é o tempo que demora entre uma certa posição e para chegar na mesma posição e recomeçar o movimento. A gente viu que o período é de 10 segundos. Então, aqui do lado, a gente pode colocar que o período é 10 segundos. Portanto, a frequência angular é 2π dividido por esse período, 2π dividido por 10, ou, né, simplificando, π sobre 5 radianos por segundo. Essa é a frequência. E agora a gente tem absolutamente tudo o que a gente precisa. Então, o x de t, que é a função da posição da nossa partícula no MHS, 4 vezes o cosseno de π sobre 5t mais 3π sobre 2. Como eu falei, a única coisa que muda é esse 3π sobre 2, que a gente tinha colocado um outro valor de fase. A velocidade é menos 4 vezes a frequência, π sobre 5, seno desse mesmo argumento, π sobre 5t mais 3π sobre 2. E a aceleração vai ser menos 4, aí o ômega ao quadrado, π sobre 5 ao quadrado é π ao quadrado sobre 25, cosseno de π sobre 5t mais 3π sobre 2. E aqui nós temos, então, todo o nosso sistema devidamente caracterizado. Agora, levando em consideração a fase correta. Belezinha? Então, desculpem a mancada, foi um escorregão. Acontece nos melhores cientistas. É isso que eu tinha para consertar aqui hoje para vocês. Espero que isso seja útil de alguma forma. Espero que vocês estejam bem, estejam descansando. E, enfim, a gente se vê na próxima aula. Valeu? Falou!